Vamos lá, dando início aqui a revisão para a prova de recuperação para os alunos do 6º ano, certo? Então, dando início aqui, temos aqui a questão: um produto que custava R$80 sofreu um aumento de 15%. Qual é o novo preço do produto após o aumento? Ou seja, a gente vai fazer dois cálculos aí. O primeiro cálculo é saber o percentual, e o segundo cálculo é o que? É fazer a soma para obter o novo valor do produto, certo? Então, a gente pode fazer o seguinte, vamos lá. 15% é a mesma coisa que 15 sobre 100, ok? Então, vou fazer isso aqui, ó, 15 sobre 100 de 80, ok? Eu posso realizar o corte desse zero, com esse zero vai sobrar apenas aqui 15, aqui sobra 8 e aqui sobra 10. Primeiro cálculo, vou fazer a multiplicação de 15 vezes 8. Vou fazer aqui do lado, 15 vezes 8. 8 vezes 5 vai dar 40, 8 vezes 1 dá 8, 8 mais 4 dá 12, ou seja, dá 120. Quando eu faço aqui essa multiplicação, eu obtenho 120. Tudo isso aqui, ó, vai ser dividido pelo 10 que sobrou, ok? Então, aqui para terminar, eu posso fazer o quê? O corte desse zero com esse zero, sobrando apenas quem? O 12 e o 1, ok? 12 dividido por 1 vai dar exatamente quanto? 12. Então, 15% de 80, a gente obtém quanto? 12. Fazendo aqui, né, agora, o somatório de 80, que é o preço anterior, mais o seu aumento de 15%, que é igual a 12, a gente tem um total de quanto? 92, ok? Só fazendo um ajuste aqui, seria de R$92, ok? Escrevendo de forma mais correta. Na questão 2 diz o seguinte: uma estrada tem 1,5 km de extensão. Quantos metros isso representa? Eu já falei para vocês que a letrinha K significa 1000. Por isso que está aqui, ó, esse 1000 aqui, entendeu? Então é somente fazer a multiplicação de 1,5 vezes 1000, ok? Então, dando início, fazendo esses cálculos, a gente vai ter aqui, ó, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, e 5 vezes 1, 5. Pronto. Agora a gente vai multiplicar pelo 1. 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0, e 1 vezes 1, 1, ok? Agora a gente vai fazer a soma, né, desses dois valores. E vamos lá, aqui vai dar 0, nessa segunda coluna vai dar também 0, na terceira coluna aqui vai dar 0, na quarta coluna vai dar 5, e nessa quinta coluna aqui vai dar 1. Aqui agora a gente observa quantas casas tem aqui depois da vírgula, né? A gente tem uma aqui, certo? Então a vírgula que está aqui, ela vai dar um salto, vai vir para cá, certo? Então, o número resultante aí dessa multiplicação é de 1500. Esse zero que está aqui, depois da vírgula, a gente pode chegar a excluir. Então, o resultado de 1,5 vezes 1000 dá 1500 metros. Questão 3. Uma pista de atletismo circular tem um raio de 35 metros. Usando π como 3,14, qual é o perímetro, que é o comprimento dessa circunferência? Bem, a pessoa precisa decorar essa fórmula aqui, ó, que é a fórmula do comprimento da circunferência, que é comprimento igual a 2 vezes π vezes r. O π, como diz na questão, vale 3,14, e o raio também é dado na questão, que está aqui, ó, de 35 metros. Então agora é fazer a sucessão aí de multiplicações, vai ficar 2 vezes o π, que diz aqui na questão, é 3,14. E o raio, que também diz na questão, é de 35. Fazendo aqui essas multiplicações, a gente obtém o seguinte. Vamos fazer essa mais fácil aqui, ó, 2 vezes 35. Quando eu faço aí essa multiplicação, a gente obtém 70. Falta apenas agora multiplicar por 70 vezes 3,14. Fazendo esse cálculo, a gente fica com o seguinte. Vamos lá. 0 vezes 4 dá 0, 0 vezes 1 dá 0, 0 vezes 3 dá 0.
Agora a gente vai multiplicar por 7. 7 vezes 4 dá 28. 7 vezes 1 dá 7, mais 2 dá 9. E 7 vezes 3 dá 21. Fazendo agora a soma desses dois valores. Nessa coluna vai dar 0. Nessa coluna aqui vai dar 8. Nessa coluna aqui vai dar 9. Nessa vai dar 1. E nessa última vai dar 2. Agora a gente vai contar quantas casas decimais tem aqui, ó, nesses dois números. Temos aqui o 3,14 com duas casas decimais. O número aqui de baixo não tem nenhuma casa decimal, então a gente vai dar 2 saltos. Para cá um salto, para cá 2 saltos. Então a vírgula vai ficar entre o 9 e o 8, né? Então a resposta para isso vai ser 219,80 metros. O comprimento dessa pista de atletismo, ok? Indo para a questão 4, temos aí uma viagem de ônibus começou às 7h45 e durou 3 horas e 35 minutos. A que horas a viagem terminou? Bem, para poder fazer essa questão a gente tem que saber que 60 minutos equivalem a 1 hora, ok? Então, nessa coluna aqui dos minutos, que é essa coluna aqui do lado direito, se ultrapassar de 60, a gente vai ter que fazer uma transformação, certo? O que sobrar, a gente vai chegar e colocar na coluna da direita, que é a coluna da hora, ok? Lembrando mais uma vez, aqui é a coluna das horas e aqui é dos minutos. Se passar dos 60 minutos, o que sobrar, a gente joga para a coluna das horas, ok? Então, começando aqui os cálculos, nessa primeira coluna aqui, 5 mais 5 vai dar 10, sobe 1. 1 que está aqui em cima, mais 4 vai dar 5. 5 mais 3 dá 8. Opa, já passou. Né? Se 60 minutos é igual a 1 hora, então 80 minutos é a mesma coisa que 1 hora. E quantos minutos que sobram? 20 minutos, ok? Mas terminando aqui essa primeira parte, 7 mais 3, que é a última coluna do lado esquerdo, vai dar 10, né? 10 horas e 80 minutos, mas como a gente falou, não existe 80 minutos aqui. Então, o que a gente vai fazer, o que é transformar isso. 80 minutos a gente viu aqui que equivale a 1 hora e 20 minutos. Então, transformando isso que está aqui, a gente obtém o seguinte. Vou puxar aqui para o lado, certo? 10 horas e 80 minutos, certo? É equivalente ao seguinte. A você chegar e transformar esse 80 que está aqui em 1 hora e 20 minutos. Ou seja, aqui onde tem o 80, eu vou substituir por 20, certo? E essa hora que está aqui, ó, que excedeu, que sobrou, eu vou acrescentar aqui nessa última coluna, certo? Então, onde a gente tinha 10 horas, a gente soma com mais 1 hora que está aqui. Quando a gente soma com essa hora, a gente obtém exatamente o que? 11 horas e 20 minutos. Ok? Então, só recapitulando. 60 minutos equivalem a 1 hora. Se ultrapassou, como está aqui o caso, 80, a gente tem que transformar. 80 minutos é a mesma coisa que 1 hora, que é 60, mais 20 minutos, né? Ou seja, 60 minutos mais 20 dá exatamente 80. Esse 1 hora que excedeu, né, quando a gente fez a transformação, a gente acrescenta na última coluna que fica aqui do lado esquerdo, que é a coluna das horas. Então, que antes era 10 horas, eu somei com mais 1 e obtive quanto? Exatamente 11. Então, 11 horas e 20 minutos. O que foi que você deu? Questão 5, a temperatura em uma cidade era de 15 graus Celsius pela manhã, à tarde a temperatura subiu para 8 graus Celsius, ou seja, fazendo esse primeiro cálculo, 15 mais 8, a gente obtém o quê? 5 mais 8 vai dar quanto? 13, né? Sobe 1 para cá. Primeiro fiz essa coluna aqui, 5 mais 8 dá 13, sobe 1, essa segunda coluna agora vai dar 2. 23 graus Celsius foi a temperatura que terminou no período da tarde, certo? Sendo que ele falou que à noite, ou seja, esse 23 que estava aqui, ó, veio para cá.
sendo que à noite caiu 5 graus Celsius, ou seja, fazer uma subtração 23 menos 5, certo? Quando a gente faz esse cálculo de 23 menos 5, vai dar exatamente quanto? 18 graus Celsius. Essa seria a resposta, ok? Lembrando que aqui eu fiz um cálculo de forma rápida, mas fazendo de forma mais lenta seria o quê? 3 não pode ser subtraído de 5, né? Então o que a gente faz? A gente vai emprestar o que tinha aqui 2, né? Vai se tornar 1. E o que era 3 vai se tornar o quê? 13, né? Vai ficar mais ou menos assim, ok? Aí 13, né, que é o novo número, menos 5 dá quanto? Dá 8, o resultado aqui. E o que sobra na última coluna aqui, depois de ter emprestado, é apenas um 1, entendeu? Então o resultado é exatamente isso, 18 graus Celsius, beleza? Questão 6, temos aí um retângulo possui base de 10 metros e altura de 4 metros. Qual é a sua área? É preciso decorar essa fórmula aqui. A fórmula para obter a área do quadrado, ou então do retângulo, certo? É base vezes altura, onde esse comprimento que fica embaixo é chamado de base. E esse comprimento que fica na lateral a gente chama de altura, certo? A altura aqui a gente representa com a letra H. E B é fácil, justamente de quê? De base. Então, fazendo a multiplicação, né, a gente tem o resultado do seguinte. A base, a gente viu aqui, ó, que deu 10. E a altura, a gente viu que deu quanto? 4. Fazendo esses cálculos, a área do retângulo é o quê? 10 vezes 4, 40. Aí a gente metros quadrados, que é a unidade de medida. Fazendo aqui, questão 7, um saco de açúcar tem 2 kg. Eu já falei para vocês, né, que esse K significa 1000. É justamente por isso que tem aqui esse 1000. Eu multiplico aqui, 2 vezes 1000, que é a mesma coisa que 2 vezes 0 vai dar 0, 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 0 dá 0 e 2 vezes 1 dá 2, certo? Então a resposta aqui, fácil, 2000. 2000 gramas. Questão 8. Em uma cesta de frutas há 8 maçãs, está aqui, ó, desenhada as 8 maçãs. E 4 bananas, está aqui. Qual é a razão em forma simplificada? Ou seja, a gente vai ter que reduzir ao máximo essa fração, certo? Sendo que a gente vai dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor. Aí ele fala aqui, entre o número de bananas, a gente tem quantas bananas aqui? 4, certo? Ou seja, o número de bananas vai ficar onde? Em cima, porque é o valor que ele fala primeiro. Ok? 4. E o número total de frutas, ou seja, vai ficar aqui embaixo o número total de frutas, certo? Então é só somar aqui. A gente tem 8 maçãs mais 4 bananas. Fazendo esses cálculos, a gente fica com o quê? Com 4 em cima. E aqui embaixo vai ficar com 8 mais 4 dá 12. Sendo que ele fala aqui, ó, em forma simplificada, ou seja, da forma mais redutível possível. Então a gente pode reduzir tanto em cima como embaixo por o mesmo valor. A gente pode dividir em cima por 4 e embaixo por 4. 4 dividido por 4 vai dar quanto? 1. E 12 dividido por 4 vai dar 3. Então essa é a resposta da questão 8. Indo para a questão 9. Ao jogar um dado honesto com 6 faces, né? Qual é a probabilidade de sair o número par? Então, os resultados possíveis ao jogar um dado, né? O dado tem 6 faces, né? O dado tem 6 faces. Temos aqui um dado. Opa! Pronto. Deixa eu fazer aqui um dado para vocês visualizarem. Pronto, um dado seria isso. Ou seja, 6 faces, ok? Com lados iguais, beleza? Então fazendo aqui a gente vai ter uma face em cima, outra embaixo, 2 laterais, uma frente e uma parte de trás. Ou seja, são 6 resultados. Temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Aí é perguntado qual é a probabilidade de sair o número par. Os números pares aqui são quem? 2, 4 e 6. Ou seja, no total são 3, né? Aí fazendo a revisão de que probabilidade é o cálculo de resultados favoráveis aqui na parte de cima, dividido pelos resultados possíveis. Então, os resultados favoráveis, que são os que eu desejo que aconteça, né? Que são dos números pares, aqui deu no total 3, certo? E os resultados possíveis, que são todos os valores ou resultados, são 6 no total, né? Que é o que está aqui em cima. Então, seria o que? Resultados favoráveis, que são os que eu quero que aconteça, aqui deu 3, que é esse valor que está aqui, pela quantidade de resultados possíveis, que é esse valor aqui de cima. Então, 3 dividido por 6, certo? Na prova pode deixar assim, somente isso, não precisa simplificar. Questão 10. Temos aí qual tipo de gráfico mais adequado para visualizar a evolução e a tendência de um valor, como a temperatura ao longo de um período contínuo. O gráfico ideal para isso é esse gráfico aqui, que a gente identifica ele como gráfico de linhas, que a gente vê a história do que está sendo analisado, ok? Questão 11. Em uma sala de aula com 40 alunos, 50% são meninas, ou seja, 50% a gente pode chegar e relatar que equivale a mesma coisa que metade, ou seja, 50% são meninas, ou seja, a metade de alunos dessa sala são o quê? São compostos pelo quê? Por meninas. Ou seja, qual é a quantidade de alunos da sala? 40. Qual é a metade de 40, né? É só dividir por 2. 40 dividido por 2 dá 20. Ou seja, 20 é a quantidade de quê? De meninas na sala. Na questão 12, é perguntado na geometria, um conjunto infinito de pontos pode formar o quê? Temos aqui, um conjunto praticamente infinito de pontos. Isso é o que a gente chama na geometria exatamente de reta. Na questão 13, a gente tem aí um segmento de reta que liga o centro aqui, de uma circunferência, está aqui, o centro. A circunferência qualquer ponto da própria circunferência é chamada de quê? Aqui, é o segmento que sai daqui do centro até a borda da circunferência. A gente chama isso de raio. Questão 14. Em um campo de futebol retangular, tem 120 metros de comprimento, ou seja, esse comprimento maior aqui embaixo, 120 metros de comprimento, e 90 metros de largura, que é esse comprimento que fica aqui na lateral. Aí pergunta qual é o perímetro desse campo, ou seja, perímetro significa somar todas as partes, ou então somar todos os lados, dá no mesmo. Então, fazendo aí esse somatório, a gente vai pegar esse 120, que é esse comprimento aqui de baixo, mais 120 desse comprimento aqui de cima, mais 90 desse comprimento lateral, mais outro valor de 90, que é esse outro comprimento lateral. A gente soma aqui essa coluna, que vai resultar em 0. Soma essa outra coluna aqui, que vai ser 2 mais 2, 4, 4 mais 9, vai dar 13, 13 mais 9, vai dar 22. Aqui coloco o 2, sobe o outro 2 aqui para a parte de cima. Nessa última coluna vai resultar em 4. Então, o resultado aí do somatório desses lados do campo de futebol deu 420 metros. Questão 15. Uma semirreta é quando a gente tem aqui um contexto de semirreta. Temos aqui esse ponto que eu posso chamar de A e esse conjunto de pontos infinitos aqui partindo aqui para esse lado infinito. Vou chamar essa semirreta de R. Então, quando a gente tem um lado finito, que é esse lado aqui,
esse lado aqui é finito. E quando a gente tem esse outro lado aqui, ó, que é infinito, a gente chama isso tudo de semi-reta. Quando um lado é finito e o outro lado é infinito, a gente tem o que? Uma semi-reta. Questão 15. Qual é o valor aproximado de π? O valor aproximado de π é 3,14. Tem que decorar. Questão 17. Um segmento de reta é quando? Temos aqui ó, o ponto A e o ponto B. E esse segmento aqui, ó, entre esses dois pontos, quando a gente tem esse conjunto de pontos aqui que é finitos entre um ponto e outro, ou seja, que os dois lados são delimitados, ou seja, possuem fim. Quando os dois lados são finitos, a gente tem exatamente o que? Um segmento de reta. Ok? Por último, nessa primeira parte, temos aí ó, o nome técnico para gráfico que se assemelha a uma pizza, como esse daqui, é chamado de quê? O nome técnico para isso, que é preciso que o aluno venha a ter o conhecimento, é de gráfico de setores. O nome técnico para o que a gente chama de gráfico de pizza é gráfico de setores, ok? Vou só fazer mais duas questões e termina a revisão.